Então, mais uvas e personalidades. E vamos começar, e temos começado a início dos programas, com histórias que relacionem uvas, castas, a história de universal ou que muitas vezes dependentes de figuras históricas que fizeram relevância de uma uva, de um rótulo ou do vinho. Hoje vamos falar então do mistério, tá? De um descobrimento bem recente, estamos a falar de 1989, e de uma praga que atingiu a Europa. Estamos a falar então de finais do século XIX, vamos falar da Phylloxera. Phylloxera é um fungo, podemos dizer, que é uma praga que afetou todas as vinhas da Europa no final do século XIX. Dito isso, houve uma questão de reformulação e replantação dessas vinhas, onde muitas castas tiveram que ser replantadas. Nesse sentido e na sequência, havia uma questão de não padronização da plantação dessas vinhas, até à questão da Phylloxera, e portanto houve uma dificuldade acrescida na questão de tentativa, tá, de pulverização ou isolamento dessa praga, que não foi possível, exatamente pela questão de desordenada ou desordenamento que estavam essas vinhas selvagens. Tá? Então é assim, o que é que aconteceu? Posteriormente a isso houve uma replantação, tá, das vinhas, houve uma reordenação devidamente programada e padronizada em toda a Europa, o que fez que tivessem o visual que nós vemos na atualidade, das vinhas todas alinhadas, tá, em fila, independentemente do relevo, ok? Mas fez com que esse ordenamento facilitasse na questão de pulverização, de verificação, de replantação, podagem, ou seja, houve uma reestruturação organizacional dessas vinhas em toda a Europa. Tá? Então é assim, nessa reestruturação muitas castas foram perdidas, ou deram-se como perdidas, exatamente pela questão da praga as ter arruinado. Arruinando as vinhas, como eu comentei, o processo é exatamente retirar todas essas cepas da raiz e queimar. E a replantação de novas cepas. Mas vamos então, supostamente sendo no final do século XIX, houve então essa praga que fez com que houvesse essa replantação, e como eu comentei, a existência de várias castas dadas como desaparecidas ou extintas. Mas houve uma questão em 1989, no caso no Chile, ok, onde essa casta estava a ser plantada, a dita Merlot, ok, uma Merlot, mas que os técnicos e os degustadores, os enólogos e os técnicos, ao fazerem a sua devida fermentação e engarrafamento, denotaram diferenças na sua estrutura. Ou seja, tinha um gosto diferenciado, no caso mais aromático em relação à Merlot primitiva, e estavam a achar a untuosidade e a estrutura bem diferenciada. Mas de que forma é que podemos certificar que realmente é uma mutação da Merlot? Nesse sentido, repito, em 1989, chamaram então técnicos e conhecedores dessa casta em França. Sendo frutas e castas nativas de França, chamaram esses técnicos e esses conhecedores que, com o conhecimento científico, poderiam identificar se realmente houve uma mutação da Merlot, ou se surgiu possivelmente uma casta nova através de alguma simbiose, digamos assim, muitas vezes a natureza faz isso, para que se criem novas castas. No caso, surpresa dos franceses, vieram a identificar que seria a Carmenère. Então o que é que acontece com a Carmenère? Supostamente a Carmenère, essa casta, estaria extinta desde a Phylloxera. Estamos a falar de uma casta que pensavam que estivesse extinta desde os finais do século XIX. Mas o que é que acontece? Geralmente, e o que acontecia, as primeiras migrações de povos da Europa para aqui, para o Novo Mundo, onde eu me encontro, havia muita situação da replantação e a questão de transporte de cepas do Velho Mundo para o Novo Mundo. E foi o que aconteceu. Essas migrações trouxeram algumas cepas, tá, para replantar, e entre elas vinha a suposta extinta desde o final do século XIX, a Carmenère. Lógico que tinha uma estrutura e uma modificação molecular diferenciada, no caso, vindo para o Novo Mundo, apanhou a questão e a estrutura aromática muito mais diferenciada do que fosse na Europa, e fez com que fizessem a replantação, lá está, na França, dessa casta que se pensava extinta até 1989. Então são histórias que de alguma forma se conseguem contar e renascer, digamos assim, de uma possível extinção que fez com que os franceses ficassem satisfeitíssimos, tá, com uma questão e uma casta nativa que pensavam que estivesse extinta. E lá está, estava aqui no Novo Mundo. Então é assim, foi mais uma história. Vejam que, como eu comento, cada uva tem uma personalidade, cada garrafa tem uma história, e
sempre à mesa terão algo para quebrar o gelo durante uma refeição. Então é assim, já na sequência, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já na sequência com mais um bloco de situações diversificadas aqui do Uvas e Personalidades. Acompanhem lá.